Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho mais. É sempre uma oportunidade maravilhosa que eu tenho também de aprender, de ler, de relembrar, de perceber coisas novas, porque o estudo ele é assim. E lembrando que antes do nosso estudo, é bom que você faça, em caso eu já fiz aqui a minha leitura de harmonização, eu já fiz a minha prece, é importante que você faça também, porque independentemente da hora que você vai fazer o seu estudo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, você está sempre no meio de uma rotina, né? E no meio de uma rotina provavelmente predominante de coisas materiais, de pensamentos, de preocupações, de ansiedades. Então é interessante que você faça essa leitura e a prece para que essa vibração já possa ir mudando, para que ela esteja melhor durante o estudo e ele ocorra da melhor forma. E a gente está no capítulo Amai os vossos inimigos. Sim, ainda estamos nesse capítulo. Você que está aí me acompanhando, você vai falar assim, Cláudia, ainda, de novo, né? Mas se você tá aí com o seu evangelho, tá lendo, você vai ver que ainda falta um pouquinho pra gente terminar, talvez porque a gente precise amar mesmo os nossos inimigos, né? E agora a gente vai falar do item 10, que fala sobre o ódio. Esse sentimento que quase não conhecemos, esse sentimento que quase nunca temos, né? Amigo ali da cólera, amigo do desejo de vingança, amigo da raiva, da vontade de bater, da vontade de socar, da vontade de xingar. Mas eu só tô falando isso como um mero exemplo, porque, obviamente, eu não tenho mais esses sentimentos, né? E eu acredito que vocês aí também não tenham, porque já somos muito evoluídos. Brincadeiras à parte, a gente vai entrar aqui então nesse item que é pequenininho, que é o item 10. Lembrando que a gente falou no estudo passado de vingança, né? Dentro desse capítulo Amai os vossos inimigos, a gente tem falado de se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, dentro sempre dessa ideia de não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. Sim fazer com que aquele ciclo, com que aquela dinâmica da briga, aquela dinâmica das falas maléficas, que elas parem na gente. Porque, como eu falei no outro estudo, se eu não falei, eu vou falar agora, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode nos mudar. Então, eu não tenho como impedir que o outro fale mal de mim, nem fale mal da outra pessoa. Mas eu tenho como no momento que chega em mim, eu tenho como não levar isso adiante, né? E não retrucar, e não fazer a mesma coisa que ele está fazendo comigo, tá? Então, na sequência, a gente finalmente vai entrar aqui nessa parte que fala do ódio. E olha essa frase maravilhosa que já começa o nosso trecho. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Gente, nós sabemos também qual é uma das máximas aqui do Espiritismo. Não é só fora da caridade não há salvação, mas também a felicidade não é deste mundo. Por quê? Se a gente está num mundo de provas e expiações, é natural que a gente não tenha a felicidade, ou pelo menos não tenha essa felicidade constante, a gente tem ali momentos de felicidade. Por isso que ele diz que a felicidade não é deste mundo, porque como nós ainda estamos num lugar para resgatar, para aprender, para ensinar, é natural que a gente se aborreça, é natural que a gente sinta ódio, né? É natural que a gente tenha esses sentimentos de baixa vibração, uma vez que eles estão predominantes na gente. A gente está aqui, na verdade, para educar esses nossos sentimentos. Nós estamos aqui para educar a nossa moral, para evoluir e para desapegar desses velhos hábitos do homem primitivo e adquirir virtudes, adquirir novos hábitos de altas vibrações. Então, quando ele começa aqui falando amai-vos uns aos outros e serei felizes, é o nosso sonho. Todo mundo quer a felicidade, mas a gente quer amar. A gente quer amar o inimigo, né? Então, ele fala que é fácil. Se você amar o outro e o outro te amar também, porque tem essa parte, eu posso ali amar o outro, mas será que o outro vai me amar?
né? Então, tem essa dinâmica aí que está um pouco complicada no nosso dia a dia. Mas se a gente conseguir, seremos felizes. E por isso que fala-se que o nosso destino é a felicidade. E que em algum momento da nossa evolução vamos chegar à felicidade. Mas não porque adentraremos um portal mágico, mas sim porque já conseguiremos fazer isso que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros. Então, eu vou estar aqui amando vocês, vocês vão estar me amando, todos vão se amar, todos vão se perdoar, praticar a caridade. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O que eu acabei de falar, né, gente? O Cristo, que deveis considerar modelo, nosso modelo e guia, já está lá no Livro dos Espíritos, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superior a eles, né? Então, assim, amar, gostar daquelas pessoas que gostam da gente, que nos tratam bem, é fácil. Mas o que nos dá o mérito é que nós consigamos amar e perdoar aqueles que nos tratam mal. Que foi o que Jesus falou. Jesus, quando fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando ele é acusado ali pelos fariseus de estar sentado à mesa com pessoas que os fariseus não consideram dignos de estar sentados com o Cristo, com o Salvador, é o momento então que Jesus fala, mas são eles que precisam de mim. Uma pessoa que já está evoluída, uma pessoa que já está esbanjando saúde, o que eu posso fazer para essa pessoa? Não vou fazer diferença mais. Eu preciso estar perto daquela pessoa que necessita de alguma ajuda. É aí que está o mérito. Da mesma forma que é aí que está o mérito amar aquele que não me ama, que por mim tem indiferença, que por mim tem ódio ou desprezo. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei, bem porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outros que violam a lei do amor. Ele fala assim, eu bem sei, porque a gente está na parte das instruções dos espíritos. Então, como eu sempre falo aqui, são espíritos desencarnados que já estiveram aqui, como nós estamos agora encarnados, passando por várias experiências e agora eles conseguiram perceber coisas que nós ainda não conseguimos. Então, do alto dessa sabedoria, eles vão falar pra gente, olha, tenta fazer isso, vão dando conselhos, né, baseado muito na experiência que eles tiveram aqui. Então, eles estão falando de lei do amor, porque, no caso do Fenelon, né, tá trazendo aqui pra gente, porque ele fala o seguinte, eu bem sei, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outros que violam a lei do amor. E lembrando que quando ele fala aqui de punir, não tem a ver com aquela ideia, né, do Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, aquele Deus que algumas pessoas até entendem como mal, né? Mas sim como um Deus que educa, mas sim como uma lei divina que educa. A punição é no sentido de algo que nós, num primeiro momento, não vamos concordar, não vamos gostar, aquilo que vai nos machucar, mas que é para o nosso bem, né? É como se a gente pudesse fazer uma analogia com a academia, é como se a gente pudesse fazer uma analogia com, sei lá, se privar de alguma coisa, uma dieta, né? Mas que no fundo vai fazer bem, no final vai fazer bem. Mas que como é algo que a gente ainda gosta muito, a gente está muito habituado a fazer, no primeiro momento que aquilo é retirado de nós ou mostrado de alguma forma, nós nos sentimos punidos, né? Então, quando ele fala aqui que, graças a Deus,
existe a justiça divina, Deus está lá com a sua punição, no sentido de que Ele vai nos colocar, e isso até é básico para a gente entender por que as coisas acontecem na nossa vida, coisas que a gente entende como ruins, mas que na verdade não são, né? Esse é o motivo, é porque Deus nos coloca em situações porque a gente precisa aprender, em especial aqui na Terra, que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para evoluir. Todas as pessoas, todas as coisas que passam e acontecem na nossa vida não são por acaso, não são porque a gente é bonitinho ou porque nós somos os preferidos, mas sim porque nós precisamos evoluir, tá? Então é legal a gente ficar atento com isso também, até porque isso ajuda a gente a encarar as vicissitudes, as dificuldades que aparecem com esse olhar, tá? A gratidão que está tão banalizada hoje em dia, a gratidão na sua essência, ela vem desse sentimento de compreensão de que aquilo, por pior que a gente ache e por mais doloroso que seja passar, aquilo vem para o nosso bem, tá? Então a punição, ela vem nesse sentido. E para terminar, ele fala, não esqueçais, o Fenelon, né? Ele continua dizendo, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. E como ele falou no início, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, quando nós amamos o outro, e quanto mais próximo esse outro, às vezes é mais complicado, dependendo de quem é, né? Mas mais mérito a gente tem, mais a gente se aproxima de Deus. Amar o outro, amar o próximo, amar genuinamente, perdoando, fazendo caridade, tendo paciência, que eu sei que são coisas desafiadoras, dependendo da relação que a gente tem com as pessoas da família, do trabalho, do relacionamento, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente tem muito mérito. E mais do que isso, a gente se aproxima de Deus. Nós nos aproximamos de Deus à medida que nós conseguimos ter mais amor. E se a outra pessoa pensar igual, pensa, nós também seremos amados. E aí sim, nós conseguiremos fazer isso que é falado aqui nessa primeira frase, que foi o que Jesus nos disse também, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, pessoal, eu espero que esse estudo possa ter te ajudado. Eu espero que você consiga aí pensar um pouquinho, refletir, veja se você pode mudar alguma coisa na sua rotina, na maneira como você pensa e olha para as pessoas. E é um convite que eu faço a todos, porque justamente a ideia é ser recíproco para que possa funcionar, tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!